Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre uma situação que muitos clientes têm me perguntado. Se nós poderíamos alegar caso fortuito ou força maior por conta da pandemia Covid-19 em relação à devolução dos contêineres vazios e à cobrança de sobreestadia. Bom, primeiramente eu gostaria de explicar para vocês qual é a definição jurisprudencial e da doutrina sobre a cobrança da sobreestadia, que é a indenização pré-fixada pela utilização do equipamento, do container, por um tempo muito superior àquele contratado. Bom, onde estaria esse contrato que mostra que essa sobreestadia foi contratada? Bom, o primeiro documento que se tem informação é o conhecimento de embarque. O segundo seria o próprio termo de utilização de container, que geralmente é assinado pelos importadores. A terceira fonte que fundamentaria o direito de cobrança da sobreestadia são os próprios usos e costumes do direito marítimo, do comércio exterior. Tá? Bom, dito isso, quando essa sobreestadia ela inicia? Ela inicia a contagem dela a partir do dia seguinte ao dia da descarga. E ela vai até a devolução do equipamento vazio em condições de reutilização. Feitas essas considerações, o que eu posso dizer sobre o caso fortuito em relação à sobreestadia? Primeiro, eu gostaria de conversar com vocês sobre a própria definição de caso fortuito e força maior, que está lá no artigo 393 do Código Civil, que fala o seguinte, eu vou ler agora para vocês para ficar mais claro, tá ok? O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. E aí tem um parágrafo único que fala o seguinte: o caso fortuito ou a força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. E aí vem a questão de um dos requisitos, que é a previsibilidade do fato gerador do caso fortuito. E os juízes, por conta disso, eles têm entendido nas decisões judiciais que fatos como greve da alfândega, greve dos estivadores, greve dos caminhoneiros, greves portuárias de uma forma geral, elas não se enquadrariam em caso fortuito. Por quê? Como existe a situação e ela é frequente, digamos assim, nos portos brasileiros, é muito comum ter greve nos portos, tanto dos órgãos intervenientes quanto da área portuária ou qualquer tipo de burocracia. Essa é uma situação que é esperada daquele que realiza uma importação ou uma exportação. Então, se ela é esperada, ela faz parte do negócio do qual aquela empresa participa. Então, ela não pode alegar para se eximir da obrigação de devolução do contêiner vazio essa excludente, que é o caso fortuito nessa situação. Vale lembrar que o container não se confunde com a mercadoria que é nele transportada e, por assim dizer, nós podemos solicitar a devolução do container, qualquer que seja a situação, mesmo que exista uma greve, o importador ainda pode solicitar a devolução do equipamento e devolver esse equipamento para o transportador marítimo, encerrando aí a incidência, não é, da sobreestadia de containers. Bom, e o que eu posso dizer para vocês sobre a Resolução Normativa 18, de 21 de dezembro de 2017? O artigo 21, ele trata do prazo de franquia. O que é o prazo de franquia? O prazo de franquia, ele é aquele prazo que é concedido gratuitamente ao consignatário para que ele tenha tempo de realizar a desova do container e proceder à sua devolução. Geralmente, os importadores eles obtêm um prazo de franquia que varia entre 7 a 10 dias. Esse prazo pode ser negociado com o transportador marítimo a depender do tipo de carga e do relacionamento que este embarcador ou o próprio consignatário tem com o transportador marítimo.
Eu, inclusive, já vi casos em que foi concedido um prazo de 30 dias de franquia, ok? De free time para devolução desse equipamento. Encerrado este prazo de franquia, incide a sobreestadia por dia. Pois bem, então, o artigo 21, no caput, ele fala sobre as situações, né, em que incidem a sobreestadia, tanto na importação quanto na exportação. O artigo 21 fala assim, ó, a responsabilidade do usuário, embarcador ou consignatário pela sobreestadia termina no momento da devida entrada do container cheio na instalação portuária de embarque ou com a devolução do container vazio no local acordado, no estado em que o recebeu, salvo deteriorações naturais pelo seu uso regular. No caput, ele trata de duas situações. A primeira delas é com relação à detention, que ele fala que ela encerra a sobreestadia no momento em que este container ele entra cheio para embarque. Como vocês vão observar no parágrafo 1º, essa situação ela não é suprema, não é total. O que acontece? Muitas vezes a carga entra no porto cheia, mas a sobreestadia ela continua incidindo. Por quê? Porque muito provavelmente aquele exportador, apesar de ter colocado a carga dentro do terminal portuário alfandegado, mencionado ou instruído pelo transportador marítimo, ele não cumpriu com as determinações legais da alfândega e não deixou a carga pronta para embarque. Ela não estava desembaraçada. Então, ela não cumpriu com o prazo o deadline para a prontidão da carga. A carga não estava pronta para embarque. Então, o que acontece nessa situação? É muito comum que nessa situação o transportador marítimo ele coloque a carga para embarcar no próximo navio. E se por um acaso este prazo ele exceder até a chegada do outro navio, ele exceder o free time que é concedido na exportação, aí a sobreestadia de exportação ela vai incidir até o momento em que essa carga for embarcada no navio, ok? Bom, e aí a gente parte agora falando da importação. Na importação, essa sobreestadia ela vai incidir até o momento em que o container é devolvido vazio em condições de reutilização. Não vale o cara devolver o container e depois o container está todo avariado e ele querer que encerre a sobreestadia. Neste caso, quando o container é recebido todo avariado, a sobreestadia só vai terminar de incidir quando o container for reparado e ele estiver novamente em condições de ser reutilizado, tá ok? Vamos lá. Então, parágrafo 1º do artigo 21, que a gente está tratando da Resolução Normativa 18. Caso o embarcador decida postergar o embarque do container por qualquer motivo, ou dê causa ao postergamento, que foi aquela situação que eu falei para vocês, da impossibilidade do embarque do container por conta da documentação, ou por conta de alguma vistoria adicional da alfândega que brecou aquele embarque. Então, ou dê causa ao postergamento, a contagem do prazo de sobreestadia somente se encerrará no momento do efetivo embarque. Já o parágrafo 2º, o parágrafo 2º fala assim, ó, especificamente sobre a contagem do prazo da franquia. A contagem do prazo de livre estadia do container será suspensa. Importante aí, viu? Então, o que ele está querendo dizer? Que existe uma possibilidade em que a contagem da franquia, tá? do prazo livre para entrega do container ou para devolução, ela vai ser suspensa. E aí, o inciso 1º e o inciso 2º. Fala assim, o inciso 1º, fato imputável diretamente ao próprio transportador marítimo. Ou seja, se por qualquer ato do transportador marítimo, a mercadoria, no caso o container, não possa ser devolvido ou o container não possa ser entregue para embarque ou não possa ser embarcado. Vamos supor que você está lá numa operação de exportação, entregou a sua mercadoria dentro do prazo, mas aquele transportador marítimo, por questões operacionais, precisou tirar o navio antes do porto e não deu tempo de embarcar sua mercadoria. Se isso aconteceu, não há que se falar em sobreestadia, porque foi uma opção do próprio transportador o não embarque do seu container. Na outra ponta, no que diz respeito à importação,
Aí ela menciona o caso fortuito, tá? Caso fortuito ou força maior, se não houver se responsabilizado por eles expressamente. Bom, vamos lá. Então, caso fortuito, ela é suspensa. Muito bom, ela é suspensa. Mas como é que ela funciona? Vamos supor que você tenha uma carga que descarregou no dia 1º. E você tem 10 dias de prazo livres de franquia para poder desovar o container e devolver esse equipamento vazio. Pois bem, você, se dentro desse prazo, se quando tiver no 5º dia, ou seja, no dia 6, estourar uma greve, a sua sobrestadia, o seu prazo de franquia, o seu prazo livre de estadia, ele vai ser suspenso e só vai recomeçar a contar com o fim da greve. Vamos supor que do dia 6 até o dia 15, em que você, teoricamente, já teria vencido a sua sobrestadia, esses 10 dias foram de greve. Pois bem, no 16º dia, termina a greve e aí você vai ter mais 5 dias para poder devolver esse container, sem que a sua franquia seja prejudicada, pois a lei diz que a franquia estava suspensa. Agora, não adianta o consignatário querer alegar caso fortuito força maior e, portanto, uma suspensão da sobrestadia, se já estiver esgotado o prazo de franquia. Vamos lá voltar para o nosso exemplo. Se no dia 1º descarregou o container e no dia 11 terminou o seu prazo e no dia 12 você começa a estoura uma greve, ou seja, você já estava em sobrestadia. Tá? Existe uma frase no direito marítimo que fala assim: once in demurrage, always in demurrage. Ou seja, uma vez em demurrage, sempre em demurrage. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você já venceu, se você já está em mora na devolução do container, qualquer fato que porventura venha a ocorrer e que dificulte a devolução do equipamento, esse prazo, essa dificuldade vai ser colocada na conta daquele que estava em poder do equipamento e que poderia ter devolvido ele antes. O parágrafo 3º, ele fala justamente isso. A contagem da sobrestadia que já tiver sido iniciada não se suspende por conta da intercorrência de caso fortuito ou força maior. E aí, o que a gente pode entender disso tudo? Como eu já falei, a doutrina e a jurisprudência, elas têm entendido que em casos de greve, morosidade e situações dos portos, não pode ser enquadrada como caso fortuito, tá? Pelos motivos que eu já falei. Bom, mas o que acontece com relação à Covid-19? A gente tem observado que o porto e as atividades portuárias, elas não pararam. Então eu peço que vocês tenham muita atenção, porque ainda não existe jurisprudência formada. Mas é muito provável que os juízes entendam também que não é possível alegar essa excludente de pagamento da sobrestadia. Por quê? Em que pese as dificuldades que vocês possam encontrar com morosidade para liberarem suas mercadorias, porque todos os fiscais agora estão trabalhando de suas casas, não é? E o sistema esteja um pouco mais lento, ainda assim você poderia ou pode requerer a desova do container, ainda que judicialmente, porque é muito comum que os terminais se recusem a fazer a desova, né? Porque eles não possuem interesse comercial nisso. Mas é muito possível que você solicite essa desova e devolva os containers, porque os caminhões estão funcionando, o porto está funcionando, as operações portuárias estão funcionando. Ou seja, nada impede, em tese, que o equipamento vazio seja devolvido. Então, concluindo aqui o nosso raciocínio, eu peço que vocês se atentem a essa situação, verifiquem a situação em que, de fato, essa sobrestadia, ou no caso, a franquia, ela fica suspensa por força da resolução normativa 18 da ANTAC, e também tenham atenção quando se tratar de uma situação em que o container não pode ser devolvido, ou então que, apesar das dificuldades, ele ainda assim vai poder ser devolvido.
Ok? Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição.